Boa noite, povo de Deus, que bênção podermos mais uma oportunidade de estarmos juntos. Esse é o tempo que nós estamos denominando sempre como live da palavra, do clamor e do bate-papo, ou palavra, bate-papo e clamor, como você queira dar aí a sua sequência, mas a verdade é que a gente não abre mão da palavra de Deus como a nossa maior referência, desse momento de interação, onde é possível você ir também fazendo as suas considerações por esse meio informal da internet, então por isso que a gente chama de bate-papo também. E nós terminamos sempre essa live com um clamor, a nossa oração dirigida a Deus pelos vários motivos de oração que pessoas como você e eu temos como possibilidade de colocar no altar de Deus as nossas angústias, as nossas necessidades. Então, por isso a gente diz que essa é a live da palavra, do bate-papo e do clamor. Essa oportunidade também de você ser um anunciador de boas novas. Então, pega o link desse vídeo, compartilha com muitas pessoas. Eu tenho falado que sempre que dá os dias aí normais de cultos nas igrejas, domingo, terça, quarta, quinta, eu recebo uma enxurrada de links no meu WhatsApp, de amigos tanto de perto como de longe. Gente que tem sido abençoada por Deus por aquilo que nas suas igrejas tem sido produzido da palavra e elas querem de forma natural expandir, compartilhar isso com outras pessoas. Então, assim como eu recebo, você também deve receber, nós devemos compartilhar. Então, curta esse vídeo, comente nele, dê uma saudação ao povo de Deus, compartilhe aí os seus pensamentos sobre a palavra que vai ser ministrada e, ao mesmo tempo, compartilhe com outros amigos. À medida que você compartilha, que você curte, que você se inscreve no canal, que você comenta no canal, no vídeo, você está ajudando a dar relevância ao canal e ao vídeo. Não é apenas para que a gente tenha muitas visualizações ou muitas pessoas no canal, para nossa vaidade pessoal ou nosso crescimento pessoal, não é nada disso. Não é para que o nome do pastor Bruno esteja levantado, ou o nome da igreja ou da denominação, mas é, na verdade, para que o nome de Jesus seja conhecido. Porque à medida que você curte, que você comenta, que você compartilha, que você se inscreve no canal, você ajuda a dar relevância ao conteúdo que a gente está produzindo e compartilhando aqui. Então, naturalmente, a própria plataforma, principalmente o YouTube, ele começa então a disparar e a compartilhar de forma mais natural e mais sistemática, mais incisiva os nossos vídeos. Então, se você quer ser abençoado e abençoar outras pessoas, você precisa curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no vídeo. Antes da gente entrar na palavra de Deus, que é a nossa maior referência aqui, eu quero colocar aí mais um vídeo de uma música gravada pelo nosso ministério aqui na época mais incisiva aí do do isolamento social, a época que a gente precisava gravar tudo na igreja e juntar os vídeos e compartilhar no domingo. Nós então temos várias músicas que foram gravadas desse tempo. Eu vou colocar mais uma delas agora para que a gente possa cantar junto, para que a gente possa celebrar a Deus juntos. E depois da música eu volto para que a gente possa então compartilhar princípios da palavra de Deus. Nesse tempo, além de cantar junto, você pode clicar no botão aí e compartilhar essa bênção para outras pessoas. Não saia, não se disperse. Vamos cantar juntos e depois a gente vem na palavra. O Rei é exaltado nos céus, o Rei é glorificado nos céus e na terra, o Todo-Poderoso Rei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome.
exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado nos céus. O Rei é exaltado. Vamos começar essa estrofe com as mulheres cantando. Mulheres, declarem Ele. Louve e adore o Senhor da sua casa nessa hora. Os homens, Ele exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Todos juntos. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, pois Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus Glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado, Ele exaltado, Rei. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. O Rei é exaltado. O Rei é glorificado. O Rei Todo-Poderoso. Terra e céu se alinham, declaram tua grandeza, exaltam o teu nome, Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, nos céus, nos céus. Ele é o Senhor, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. E a Bíblia nos ensina no texto de Apocalipse que nós devemos reproduzir o que acontece de forma ininterrupta nos céus, aonde os seres viventes, aonde todas as coisas declaram de forma ininterrupta um turno sendo seguido por outro turno, e todos declarando santo, 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 aquele que era, que é e que há de vir. Então ele é exaltado nos céus, precisa ser exaltado na terra pela minha vida e pela tua vida. Então pense em todas as coisas que você tem feito, todas as coisas que você tem falado, todas as coisas que você tem pensado, e faça uma análise bem criteriosa. Será que eu tenho exaltado a Deus com aquilo que eu tenho falado, com aquilo que eu tenho feito, com aquilo que eu tenho pensado? Reflita sobre isso, isso é muito importante. Quero dar um alô aí ao pessoal que está nas nossas redes sociais participando dessa transmissão, o pessoal que está no YouTube, essa galera que não abre mão
de toda quarta-feira estar aqui. Tem uma galera que já tem quase que cadeira cativa aqui, né? Que está sempre aqui, faça chuva, faça sol, trovoada, dia, noite, madrugada. Tem uma galera que está sempre aí, tem gente que chega antes das 7h30, tem gente que já começa a ficar ali na expectativa de abrir a transmissão, às vezes tem um ou outro problema de internet, de programa, mas quando dá 7h30 a galera já fica atenta aí. Então, pessoal do YouTube, Deus abençoe. Pessoal que está assistindo pelo aplicativo da nossa igreja, Deus abençoe vocês também. Obrigado por valorizarem o aplicativo da igreja. O aplicativo da nossa igreja é um esforço que nós temos feito como igreja para sermos abençoadores de muitas pessoas pela tecnologia das redes sociais. Hoje nós fazemos uso das redes sociais para abençoarmos as pessoas e a gente não podia abrir mão, como Igreja Metodista da Taquara, de fazer uso de uma ferramenta tão poderosa como essa. O nosso aplicativo, sem falsa modéstia, também sem qualquer vaidade exacerbada, eu digo para vocês que ele é um dos melhores aplicativos que tem aí. Não por ser da nossa igreja, mas a estrutura, a plataforma que ele usa. É um dos melhores aplicativos, pelo menos antes de fechar com essa empresa. Eu pesquisei muitos, baixei muitos aplicativos, fiz o download de aplicativos de muitas igrejas para ir testando, até que eu cheguei nessa empresa porque eu gostei da ferramenta, da estrutura do aplicativo, foge daquela estrutura básica de uma lista no canto, com as ferramentas ali. É um aplicativo muito funcional e que eu gostaria cada vez mais que os membros da nossa igreja fizessem uso dele, né? Eu fico vendo o pessoal fazendo pedidos de oração aí, e uma das ferramentas muito poderosas do nosso aplicativo é o mural de orações. Vai lá no mural de orações, escreva o seu pedido de oração. Não fica esperando só o culto de quarta-feira, que é a live de quarta-feira, para fazer isso. Vá lá no mural de orações, coloque o seu pedido, porque ali você tem como deixar o seu pedido compartilhado com todo mundo que tem acesso e as pessoas vão poder interagindo ali. Aí você vai dizer assim: pastor, eu quero fazer um pedido de oração específico para o pastor, para as pastoras, e não quero que as outras pessoas, o mundo todo, saibam o meu pedido. Tudo bem, você vai lá, vai fazer também o seu pedido e não vai marcar para compartilhar o pedido. Quando você faz um pedido e não marca para compartilhar o pedido, esse pedido chega exclusivamente para mim. Então, você não vai dar visibilidade a outras pessoas. Você que quer marcar um atendimento pastoral, mais do que nunca é hora da gente se preservar. Há uma possibilidade aí de uma segunda onda, né, de infecção do novo coronavírus, e eu não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas o que a gente tem percebido é um aumento aí, ainda tímido, mas um aumento do número de casos. Então a gente vai segurar a onda, vamos apenas na igreja para os cultos e com todos os cuidados que a gente tem, fazendo as inscrições para que o povo lá possa fazer a separação das cadeiras naturalmente. Mas se você quer marcar um atendimento pastoral comigo, com a pastora Eliane, com a pastora Ionala, você pode fazê-lo diretamente pelo aplicativo. É só ir lá, atendimento pastoral, você vai clicar lá e você vai poder agendar o seu atendimento online por vídeo, comigo, com a pastora Eliane ou com a pastora Ionala. Você tem essas 3 opções. Marque lá um dia, um horário da sua conveniência, que se ajuste lá os horários disponíveis pelos pastores da igreja, e nós vamos ter o privilégio de poder te orientar, orar, ouvir, falar e colocarmos as suas causas diante de Deus juntos. Então, o aplicativo da nossa igreja é uma poderosa ferramenta de bênçãos de Deus. Inclusive, também através dele você pode fazer a sua doação, a sua contribuição financeira. Aqui, ó, tá aqui agora, tem um QR Code aí, tem um código QR aí, um código que você vai poder usar esse código para fazer a sua doação, o seu dízimo e a sua oferta. Ou então você
dados bancários à igreja, você pode fazer também através dos dados bancários à nossa igreja, você pode fazer a sua contribuição. Vou até colocar os dados bancários à igreja aí agora, porque tem gente que sempre pede os dados bancários. Afinal de contas, essa é uma transmissão em substituição temporária aos cultos de quarta-feira da Igreja da Taquara. Então estão aí os dados bancários à nossa igreja, você pode pegar os dados bancários à nossa igreja e fazer também a sua contribuição através das suas ferramentas e aplicativos aí de banco, tá bom? Então, a forma mais poderosa de interação da Igreja Metodista da Taquara nesse tempo é o nosso aplicativo. Pessoal, vamos entrar então na Palavra de Deus. Eu quero louvar o Senhor então por todos vocês que estão no YouTube, pelo Facebook e também pelo aplicativo da igreja. Vamos ouvir a palavra. Hoje eu quero compartilhar princípios da Palavra de Deus a partir de Romanos, capítulo 13, versículos de 11 a 14. Como sempre eu faço, vou colocar o texto na tela para que você então possa acompanhar junto comigo. Romanos 13, versículos de 11 a 14. Diz assim o versículo 11: façam isso, compreendendo que o tempo em que vivemos, ou melhor, deixa eu ler de novo. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos com a armadura da luz. Comportemo-nos com decência como quem age na luz do dia, não em orgias, nem em bebedeiras, nem em imoralidade sexual e depravação, nem em desavença ou inveja. E por fim o versículo 14 diz: pelo contrário, revistamo-nos do Senhor Jesus Cristo e fiquem premeditando como satisfazer, premeditando como satisfazer os desejos da carne. Perdoem aí a minha leitura um pouco atravessada e às vezes equivocada de alguns termos, porque eu resolvi colocar hoje a Bíblia na nova versão, o texto bíblico na nova versão internacional, que é uma linguagem mais atualizada. Então, quando você passa a sua vida toda com textos na sua cabeça, decorados na sua cabeça, numa versão e você vai ler em outra, você fica um pouco confuso entre ler naquilo que você já conhece e naquilo que está na sua frente, né? Então, por isso aí, alguns atropelos de algumas expressões aí, porque eu já tenho esse texto decorado na minha cabeça a partir de uma outra versão. Aí eu venho ler numa versão nova para mim, então dá tilt, né, como a gente costuma dizer. Mas é isso aí. Eu quero falar hoje com vocês, para vocês, sobre a hora do tempo de Deus. Romanos 13, de 11 a 14. Vocês viram ali que o apóstolo Paulo diz de forma muito categórica para o povo de Roma, para os crentes de Roma: gente, é hora de percebermos os tempos. É hora de identificarmos o que Deus está fazendo agora. É hora de percebermos o que está acontecendo ao nosso redor para que a gente possa agir da forma correta. Eu preciso dizer a você mais uma vez, o pessoal da Taquara tem me ouvido falar muito sobre tempo nos últimos dias, nas últimas semanas. Eu preciso dizer a você mais uma vez que tudo na vida tem o seu tempo certo de acontecer. Deus tem nos dado uma direção profética como igreja da Taquara, que é o tempo de avançarmos e de refazermos uma caminhada de discipulado. Eu digo refazermos porque a nossa igreja local, especificamente, já foi uma expoente significativa na área de Jacarepaguá, no que diz respeito a crescimento, avivamento, a grupos de discipulado, ao discipulado cristão. Então a gente precisa colocar nossa vida em ordem e apresentar as nossas disposições a Deus para que Ele possa nos usar. Então é a hora da gente perceber isso. A partir dessas atitudes que eu vou compartilhar com vocês a partir de agora,
a gente vai ter condições de experimentar um tempo de conquistas, um tempo de bênçãos na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho secular e principalmente através do ministério que Deus tem nos dado. O que eu quero nessa noite é poder ressaltar algumas coisas importantes que nesses versículos de 11 a 14 que nós lemos, o apóstolo Paulo deixa muito claro ao povo de Roma, aos crentes romanos. Então essa é a carta de Paulo aos Romanos. Então a gente precisa entender que ele está falando para pessoas, para crentes que estavam vivendo um tempo de muitas dificuldades, um tempo de muitas crises. Porque uma coisa era você ser crente em Jesus em Jerusalém e outra coisa totalmente diferente era você ser crente em Jesus em Roma. Porque Roma era o centro, era o berço da civilização da época, da opressão e do domínio das civilizações da época e, por conseguinte, era também o berço de toda a opressão e resistência ao cristianismo. Então, ser crente em Jesus em Roma não era algo muito fácil, não. O negócio era estreito mesmo. E por isso que a gente precisa sempre fazer a leitura da palavra de Deus aos crentes em Roma nessa ótica, entendendo esse contexto de muita dificuldade, de muita opressão. No versículo 11, o apóstolo Paulo está ensinando sobre a importância de conhecermos o tempo. É tão significativo que ele coloca de forma muito clara o seguinte: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos, porque chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está muito mais próxima de nós do que quando cremos. Então, mais uma vez eu coloquei aí na tela esse versículo para que a gente possa tê-lo de forma muito clara para nós, que o apóstolo Paulo está falando de um momento específico no tempo. Ele está falando, gente, entendam que esse é o tempo. Então, a primeira coisa é que a gente precisa entender que é hora de percebermos o tempo de Deus. Perceber o tempo de Deus. O tempo de Deus é algo específico, não é o tempo cronológico, por isso que parece uma frase um pouco estranha, né? É hora de percebermos o tempo de Deus, é hora do tempo de Deus. Parece uma frase estranha, mas não é quando a gente entende que o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Porque quando eu digo é hora de percebermos o tempo, é uma frase estranha, né? É hora de perceber o tempo, é hora disso. Não é estranho quando a gente começa a entender que tempo de Deus é algo específico. Não é como a nossa hora, não é como o nosso tempo. Nós estamos em um horário agora e Deus não está necessariamente preso a esse tempo e a esse espaço. É o que a gente diz do tempo Cronos e do tempo Kairos. Você certamente já ouviu essa expressão. O Cronos é o que gera a nossa cronologia, o nosso tempo natural. E o Kairos é o tempo específico de Deus. É quando Deus se insere no nosso tempo, na nossa hora, no nosso Cronos, para fazer algo que é propósito dele, que é proposta dele. E Paulo está falando exatamente isso para os crentes de Roma. Gente, vocês já tentaram que esse é o tempo de Deus? Essa é a hora da gente despertar do sono. Esse é o momento da gente entender que Deus quer fazer algo específico. Não é apenas o ano de 2020, não é apenas o mês de novembro, não é apenas o século 21. Saia um pouco dessa bolha do tempo cronológico para entender que Deus não se adequa às bolhas, que Ele faz como Ele quer, que esse é o tempo de percebermos que Ele quer fazer algo. Se Ele quer fazer algo, então a gente sai dessa perspectiva sufocante, angustiante, neurótica do ano de 2020, do mês de novembro, do tempo da pandemia do coronavírus, do século 21, do tempo que talvez não tenha sido tão favorável assim para você. Saímos dessas bolhas e vamos ser transportados para um tempo específico de Deus. Isso abre chaves dentro da nossa cabeça.
É importante estarmos discernindo isso, porque o tempo de Deus é um período de oportunidades sobrenaturais. Aí você vai dizer assim, pastor Bruno, que coisa estranha, né? Um ano de 2020, um ano que começou aparentemente como qualquer um ano normal, como qualquer um dos outros anos que nós já vivenciamos, e acabou sendo um ano tão estranho, tão difícil. Sim, mas eu não estou falando do ano de 2020, eu estou falando de um tempo de Deus. E quando nós entendemos que dentro do nosso tempo é hora da gente perceber o tempo de Deus, lembra que eu te falei há alguns minutos que a frase parece um tanto quanto equivocada? É hora de percebermos o tempo de Deus. Lembra que eu te falei que não é algo equivocado, que não parece, ou que deixa de parecer algo estranho, uma frase que soa estranha aos nossos ouvidos, quando a gente entende que tempo de Deus é algo diferente do nosso tempo? É exatamente isso. 2020, um ano estranho, um ano atípico, um ano não oportuno, um ano onde tudo parece estar dando errado, a gente perceber que esse é um tempo diferente de Deus. É um tempo de oportunidades sobrenaturais. Quando a gente olha no texto bíblico, um texto muito famoso, que é o texto de Lucas capítulo 5, a gente vê que o apóstolo Pedro, junto com outros amigos pescadores, eles passaram a noite toda tentando pescar sem qualquer resultado. Aquele era o tempo que eles estavam acostumados a pescar. À noite, à madrugada, passando ali, colhendo, catando os peixes do mar. Eles passaram a noite toda no seu tempo fazendo algo que para eles já era comum, que era algo regular, que era algo natural. Só que eles não pegaram nada, não pescaram nenhum peixe. Aí, quando Jesus veio e propôs para eles, olha, agora é hora do meu tempo, joguem a rede do outro lado. O que Pedro respondeu? Senhor, nós fizemos isso a noite toda, mas nós não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando a gente fazer sobre a tua palavra, nós vamos lançar a rede. Então fica muito claro que Pedro está dizendo para Jesus o seguinte, olha, eu fiz tudo isso. Por quê? Porque esse é o nosso tempo. Essa é a forma que a gente já está acostumado a fazer. Mas já que o Senhor está mandando a gente fazer, a gente vai fazer. Mas eu quero deixar claro que nós já fizemos exatamente isso. Por quê? Se Pedro, caminhe comigo, se Pedro e os demais passaram a noite toda tentando pescar peixes, você acha mesmo que eles só lançaram a rede em um lugar? Imagina comigo isso. Ele está dentro de um barco ali. Você acha mesmo que Pedro passou a noite toda, porque foi isso que ele disse para Jesus, nós passamos a noite inteirinha fazendo isso aí. Você acha mesmo que Pedro passou a noite todinha jogando a rede só de um lado do barco? Você acha mesmo que Pedro não jogou a rede em momento nenhum, a noite toda, exatamente no lugar que Jesus havia mandado ele jogar a sua rede naquele momento? Claro que não. É claro que Pedro jogou a rede em vários lugares ali, inclusive no lugar onde Jesus estava mandando ele jogar naquele momento. Então fica claro que não é a forma como você faz apenas, não é no seu tempo apenas, mas é quando você faz no tempo de Deus. Você pode olhar para a sua vida e ver várias possibilidades boas de alcançar, de conquistar uma série de coisas, mas você não alcança. Por quê? Porque não era o tempo de Deus. Aí você vem e olha um momento onde tudo está dando errado. Olha, eu já joguei a rede aqui, ali, lá, colar, em várias oportunidades a noite toda e nada peguei. Aí vem Jesus e fala, joga agora, joga agora. Aí você joga e acontece o que aconteceu com Pedro. Você puxa a rede e vem cheia de peixes. Isso significa que não é como nós fazemos, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Quando a gente faz o tempo de Deus, as coisas acontecem. Quando a gente faz a forma certa, as coisas acontecem. E é exatamente isso que eu quero falar com você agora. Nós vemos esse exemplo de Lucas 5 e entendemos que se Pedro não tivesse tentado fazer como Jesus mandou fazer naquele momento,
ele não teria visto uma pesca maravilhosa. Então aquele era o momento de Pedro fazer algo que era no tempo de Deus. Se ele não fizesse, ele teria ficado frustrado. Então eu quero te perguntar algo nessa noite. Quais são as coisas diferentes que você deve fazer e que podem favorecer a ação de Deus na sua vida? Aí você vai dizer, pastor, mas não é nada diferente. Eu estou lançando essa rede no mar a noite toda, ou seja, em vários momentos da minha vida. Mas fazer algo diferente não significa que você vai fazer algo inusitado, mas significa que você vai fazer algo no tempo de Deus. E a gente precisa estar atento a isso. Como é que eu vou perceber qual é o tempo de Deus? Olhe para o texto que eu acabei de citar, Lucas 5. Pedro falou, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Guarda isso, sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, como é que a gente percebe quando que é o tempo de Deus de lançar rede? Quando que a gente entende que é o tempo de Deus de fazer alguma coisa? Sobre a tua palavra, sobre a palavra de Deus. Quando vem a palavra de Deus, a gente faz. E como é que a gente identifica a palavra de Deus? Ouvindo. Como é que a gente ouve a palavra de Deus? Através dos seus instrumentos, através dos pregadores, as pregadoras, através da palavra escrita, através de tantas ferramentas que Deus tem usado nesse tempo. Então, ouça a palavra de Deus e a partir dos comandos da palavra de Deus, você vai identificar que esse é o tempo. Pedro disse para Jesus, olha, nós fizemos isso aí. Tudo isso aí que o Senhor está mandando para a gente fazer, nós fizemos. Mas, sobre a tua palavra, já que o Senhor está mandando a gente fazer agora, nós vamos fazer. Porque entendemos que esse é o teu tempo. O nosso tempo foi a madrugada toda, a noite toda que a gente ficou aqui, tampando e jogando rede no mar e nada pescamos. Foi o nosso tempo. Agora, essa é a hora de percebermos o teu tempo. E o teu tempo é esse. Se o Senhor está mandando, nós vamos lançar. Isso que Paulo estava falando para os crentes em Roma. Gente, vamos acordar, porque esse é o tempo de percebermos a oportunidade de Deus. Esse, então, é o segundo ponto, é o segundo princípio. Primeiro, é o tempo da gente entender que é o tempo de Deus. Segundo, é o tempo de fazermos uso desse tempo. Porque uma coisa é você ouvir sobre o tempo de Deus, outra coisa é você colocar isso em prática. Então, primeiro, a gente entende que é o tempo de Deus. Segundo, nós fazemos uso da oportunidade. Então guarda isso. Primeiro, é hora de percebermos o tempo de Deus. Segundo, é hora de fazermos uso das oportunidades. O argumento que o apóstolo Paulo usa para chamar a atenção dos crentes de Roma foi o seguinte, pessoal, hoje nós estamos muito mais perto da salvação do que estávamos ontem. Aí alguém vai dizer, é óbvio, porque hoje a gente está muito mais próximo do amanhã do que nós estávamos ontem. Correto, você é inteligente, você é top mesmo. Mas a verdade é que nós não estamos trabalhando aqui com o tempo do relógio, com o tempo cronológico. Nós estamos trabalhando aqui com um tempo específico na história, com o éon, com uma era específica. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, gente, por uma questão óbvia, claro, cronológica, mas muito mais por uma questão de propósito de Deus, nós estamos mais próximos da salvação do que ontem, não apenas por conta do relógio. É óbvio que hoje, quarta-feira, eu estou muito mais próximo da quinta-feira do que eu estava na terça-feira próximo da quinta. É claro que agora, à noite de quarta-feira, eu estou muito mais próximo da quinta-feira do que eu estava hoje pela manhã, na manhã de quarta. Isso é óbvio, mas não é apenas por uma questão cronológica. É porque hoje nós conhecemos muito mais coisas de Deus do que ontem. Então, quando eu cresço espiritualmente, eu me aproximo mais de Deus, me aproximo mais da plenitude da ação dele na nossa vida. Então, o argumento que Paulo usou para os crentes de Roma, para que eles se despertassem, foi o seguinte, gente, vamos acordar, é hora da gente acordar, que a gente está muito mais próximo hoje da ação de Deus
na nossa vida do que nós estávamos antes. A gente precisa crer nisso. A gente precisa estar atento a isso. A gente não pode abrir mão dessa verdade de Deus na nossa vida. A gente não pode desconsiderar isso. Então Paulo diz, hoje nós estamos muito mais próximos da ação de Deus do que ontem. A gente precisa crer nisso. Nós oramos e desejamos um avivamento, uma renovação espiritual, uma multidão de frutos. A gente deseja isso. E nós estamos muito mais perto de conquistar isso agora do que ontem. Essa possibilidade está muito mais próxima de nós. Então, a opção de colocar em prática tudo isso tem sido uma possibilidade para a gente. A gente está sendo chamado por Deus nesse tempo para colocarmos em prática tudo que a gente tem sido ensinado e ser essa, uma escolha definitiva na nossa vida. Então, tudo que tem sido ensinado ou tudo que tem sido colocado diante de nós é uma escolha para que a gente não venha ceder às instabilidades e colocarmos em prática o que a gente tem aprendido para que Deus nos use. É como o texto lá de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, vai dizendo, né? É como a luz do dia que vai raiando, aonde a gente tem que aproveitar a luz que o Senhor está trazendo com o dia para fazer tudo que é possível na luz. Por quê? Porque quando vier a noite, a gente não tem como fazer. Então, amanheceu, tampa no trabalho, aproveitando a luz do dia. Então, a vida espiritual é assim. Você tem ouvido algo de Deus? Corra para colocar isso em prática. É como a luz do dia que vai raiando, conforme está lá em Provérbios 4,18. Você viu a luz do dia aparecendo, você corre para colocar isso em prática, você corre para fazer isso acontecer. Por quê? Porque depois que vier a noite, já era. A noite vem, você não tem como aproveitar mais os raios solares, você não tem mais como aproveitar a luz do dia. A vida espiritual é assim. Faça o que você tem que fazer hoje. Cumpra o que Deus espera de você para esse tempo hoje. Porque amanhã, à noite, quando vier, você não tem como fazer. Então, eu pergunto a você, quais são as oportunidades que Deus tem te dado hoje para o seu crescimento? Quais são as oportunidades de crescimento que Deus tem te dado hoje que você não pode perder? Porque quando eu cito Provérbios 4,18, eu estou falando de coisas que você não pode deixar de fazer. Gente, acorda, a luz do dia veio aí. Vamos fazer tudo o que a gente tem que fazer, porque quando vier a noite a gente não tem como trabalhar mais. Então são oportunidades que você não pode perder. E Paulo está dizendo exatamente isso, gente. Vamos acordar. Porque hoje nós estamos muito mais próximos da salvação do que ontem. Então são oportunidades que a gente não pode perder. Quais oportunidades Deus está te dando que você não pode perder? O que Deus está falando hoje que você deveria estar considerando? Poxa, isso é um presente de Deus para a minha vida e eu não posso perder isso. Isso está acontecendo aqui hoje na minha vida. É um presente de Deus para eu avançar. É uma oportunidade para eu crescer finalmente. E eu não vou abrir mão disso. Escute que eu vou te falar com muita maturidade. Eu não sou aqui, com o que eu vou dizer agora, corroborando suas fraquezas e suas derrotas. Não. Mas eu digo que até mesmo os seus vacilos podem se tornar oportunidades para você crescer. Vacilou? Fez algo que não deveria ter sido feito? Pense o seguinte, essa então é uma oportunidade para que eu não venha cometer as mesmas falhas de novo, para que eu venha fazer algo diferente. Pense nisso, isso é muito sério e muito importante. E eu quero encerrar essa nossa live de hoje falando sobre um terceiro princípio. É hora de nos armarmos para a conquista. Porque Paulo fala disso, gente. Vamos entender o tempo, vamos aproveitar as oportunidades e vamos também preparar as nossas vidas para esse tempo. Então, o texto termina dizendo que nesse novo tempo nós temos que tomar uma decisão. Deixarmos as obras das trevas e nos revestirmos das armas da luz. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Vou colocar até de novo aí o texto
na tela. Deixa eu ver aqui, versículo 14. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Pelo contrário, revistamo-nos do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Não fiquem aí pensando em como fazer coisas erradas, mas se revistam das armas da luz. Gente, isso aqui é tremendo, isso aqui é tremendo. O apóstolo Paulo está falando o seguinte, é uma guerra. Porque quando ele fala se revista das armas da luz, ele está falando, é uma guerra. Você só pega a arma quando você vai para a guerra. Como em todo tempo de conquista, de guerra, a gente precisa ser bem-sucedido. E a gente só vai ser bem-sucedido se a gente conseguir usar as armas adequadas. Guarda isso, é muito importante. Todo tempo de conquista é um tempo de guerra. E se você vai para a guerra, para ser bem-sucedido nela, você precisa ter as armas adequadas. Armas apropriadas, armas estratégicas, armas inteligentes. Você precisa se revestir disso. Não dar brechas para o inimigo. Nós temos que nos unir cada dia mais em oração, em práticas de coisas saudáveis que nos são colocadas pela palavra de Deus. Nós precisamos jejuar, nós precisamos ler mais a palavra de Deus, a gente precisa estar mais atento à escola dominical. Membros da Igreja Metodista da Taquara, nós temos uma escola dominical. Aos domingos nós temos 2 turnos, 9 da manhã e 17 horas. Pastor, não posso ir na igreja, mas quem disse que você precisa ir na igreja nesse tempo para estar na escola dominical? A escola dominical está virtual, está remota, está online. Você pode aí com 3 cliques, eu vou falar 3 cliques, você entra na sua sala de escola dominical. Primeiro clique, entrar no aplicativo, depois reuniões online. Depois você vai clicar lá no OK, porque o seu usuário e a sua senha já estão automaticamente no seu link lá da plataforma de estudos. Ou seja, com 3 cliques você entra na plataforma e você vai estudar a palavra de Deus. Vai ter um conteúdo que vai te abençoar. Professores e professoras que têm se esforçado para darem o seu melhor. Isso significa que nós vamos usar as armas, a palavra de Deus que tem sido trazidas a nós por homens e mulheres de Deus. É uma arma. A arma espiritual da palavra que os seus pastores, que os membros da igreja têm te ensinado, outros membros da igreja têm te ensinado. A Bíblia como a maior ferramenta. A oração, o jejum, ou seja, todas essas são armas espirituais para esse tempo, porque a nossa vitória virá conforme o preço que nós estivermos dispostos a pagar diante de Deus. Você quer uma grande vitória, mas você não se dispõe de forma incisiva, de forma abrangente, você não se apresenta para pagar esse preço diante de Deus de forma incisiva, de forma abrangente. Como é que você vai crescer? Como é que você vai viver? Como é que você vai se desenvolver? Então nós temos à nossa disposição, além dos cultos dominicais, além da live aqui na quarta-feira, além da escola dominical, você tem uma série de ferramentas espirituais que você precisa colocar em prática. Então, gente, primeira coisa, é hora de percebermos o tempo de Deus. Mais uma vez eu vou dizer, hora de perceber o tempo parece uma frase estranha, mas é porque o tempo de Deus é algo fora dessa nossa caixinha cronológica. Deus está querendo fazer algo agora, nesse tempo, nesse ano, nessa era, nesse século, nesse mês, nesse tempo de pandemia, é o tempo dele. Segundo, já que a gente percebeu, já que percebemos que é tempo de Deus, a gente precisa colocar isso em prática, usar as oportunidades. Quais são as oportunidades que Deus tem te dado que você não pode abrir mão dela, você não pode perder? Terceiro, você precisa entender que para ser usado dentro dessa oportunidade que Deus tem nos dado, você vai precisar de armas espirituais. Você vai precisar se armar especificamente para isso. E as armas espirituais, as ferramentas espirituais são disponíveis a nós. É a palavra, é a Bíblia, é a pregação, é a oração, é o jejum, é a escola dominical, é o discipulado, é a escola de líderes. Tudo isso
Deus está fazendo com que sejam transformadas em ferramentas, em armas espirituais para o nosso crescimento. Gente, vamos encerrar então essa transmissão. Já temos aí 49 minutos de transmissão, quase uma hora. Vamos encerrar nesse momento orando. Escreva agora o seu pedido de oração, coloque aí tanto na transmissão no YouTube, no aplicativo, no Facebook, coloque aí agora, escreva nos comentários o seu pedido de oração. E nós vamos estar orando agora, colocando diante de Deus esses pedidos, pedindo que Ele faça um milagre, pedindo que Ele faça algo tremendo na nossa vida, pedindo que Deus estabeleça na nossa história um princípio de crescimento também através da palavra dele na nossa vida. Façamos isso agora. Qual é o seu pedido de oração? O que você quer colocar diante de Deus? Escreva aí agora para que tanto eu como outros homens e mulheres de Deus possam acessar esses pedidos e orarmos juntos. Vamos orar nesse momento? Vamos, eu já tenho te dado um tempo para você escrever aí seu pedido de oração, para você colocar diante de Deus e diante de homens e mulheres de oração seus pedidos. Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, eu creio, Pai, na Tua palavra, eu creio que o Senhor pode fazer, eu creio que nada é impossível para Ti, eu creio que o Senhor tem condições de fazer coisas especiais na vida dos meus irmãos e irmãs. Então que nessa hora, Deus, haja a Tua mão poderosa se manifestando sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, desse Teu filho, dessa Tua filha. Os enfermos, Senhor, desse tempo, venha curar os enfermos, venha repreender todo o mal, venha curar, Senhor Deus, aqueles que estão precisando, Deus, a Tua mão agora num leito de hospital, aqueles que foram infectados, Deus, pelo coronavírus, aqueles, Senhor Deus, que agora estão lamentando, Deus, um tempo, Pai, no hospital, um tempo, Senhor Deus, de angústia, um tempo de incertezas, que a Tua mão venha gerar, Senhor Deus, a convicção de que o Senhor é o Deus das tempestades também. Pai, nós colocamos as nossas famílias, a nossa igreja da Taquara, as demais igrejas representadas por esses meus irmãos e irmãs que estão participando dessa transmissão. Queremos colocar a Tua igreja sobre a face da terra, para que a Tua igreja venha experimentar, como acabamos de falar, um despertamento espiritual, para entender que esse é o tempo, para aproveitar as oportunidades e para se armar com as ferramentas espirituais, para que nós possamos avançar em meio a um tempo inoportuno. Senhor, que a Tua graça se manifeste sobre cada um dos meus irmãos e irmãs que estão participando nesse momento dessa transmissão, para que eles experimentem a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu creio que agora o Senhor está entrando em cada lar, Pai, que está acessando esse vídeo e gerando a Tua bênção. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, que bênção é poder ter vocês aqui nessa transmissão, em mais uma oportunidade. Eu quero pedir que você curta, que você comente, que você compartilhe esse vídeo. E principalmente o pessoal que está no YouTube, se inscreva no canal. Antes de encerrar, deixa eu te contar uma história. Esse meu canal aqui, ele tem 900 ou 900 e alguma coisa de inscritos. No último domingo, nós estamos vivendo aqui na área de Jacarepaguá roubos, né? Muitas pessoas têm colocado isso, roubos de cabo de internet. Não sei o que os caras fazem com isso, não sei se eles vendem isso, mas andam roubando cabeamento de fios de internet. Olha o nível. Os caras estão roubando. E roubaram ali na área da nossa igreja cabos de internet e um dos cabos lá da internet da nossa igreja na rua. Então isso nos impediu de termos internet na igreja no final de semana. A Vivo prometeu consertar no sábado, não consertou e ficamos sem internet. Mas se eu tivesse no mínimo 1000 inscritos nesse canal, nós teríamos feito a transmissão no domingo naturalmente, porque eu ia colocar o meu celular lá num tripézinho e nós iríamos transmitir o culto. Mas o YouTube só permite transmissão
por celulares a partir de 1.000 inscritos. Então veja só, uma igreja do tamanho da nossa, tantas pessoas que nós conhecemos, e porque nós não temos 1.000 inscritos nesse canal, nós não conseguimos fazer a transmissão pelo celular, só pelo computador, só pelos meios tradicionais. Então, se inscreva no canal. Não tem condição de você que está aí agora não ter se inscrito ainda no canal. Se inscreva no canal, compartilhe esse canal com outras pessoas, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, o link desse culto, para que outras pessoas também possam ser abençoadas e você nos dê condições de tornar mais abrangente a nossa pregação da palavra. Que Deus te abençoe, pessoal. Até a próxima quarta-feira nessa transmissão. E querendo Deus, certamente nós estaremos também juntos no domingo, nos nossos cultos na Taquara, às 10h30 e às 19h. Fique na paz. Muito bom ter vocês aqui.